Oi gente, eu sou a Dani Esperança e bem-vindos ao meu canal. Gente, vamos falar sobre filme hoje? Vamos! Eu sei que os filmes que eu vou falar hoje, vocês já devem ter assistido porque, né, já foi o hype há muito tempo atrás. Mas eu senti que eu tinha que falar sobre isso com vocês, principalmente porque são filmes que não são religiosos, mas passam a mensagem de Deus, né, a mensagem da Bíblia. Então, vamos nessa! Vamos começar primeiro com A Procura da Felicidade. Em A Procura da Felicidade, nós vamos ver Chris. Chris é um homem que é casado, tem um filho, só que ele começa a enfrentar problemas financeiros e a esposa dele acaba deixando ele e o filho por conta desses problemas. Mas ele não desiste, né? Ele corre atrás de emprego, ele usa das suas habilidades de vendedor aí para vender os seus serviços até que ele consegue um estágio em uma grande empresa e ali ele consegue alavancar. Esse filme fala sobre persistência, sobre como um homem cuida de sua família, fala sobre perseverança e a fé, porque sem isso, gente, a gente não é nada, não é verdade? Bom, agora vamos lá, vamos falar sobre Rei Leão. Quem nunca ouviu falar sobre o Rei Leão? Quem nunca assistiu o Rei Leão? Isso daí, cara, é nossa infância. Mas aqui nós vamos falar sobre o Simba. O Simba perde o pai dele e ele acredita que foi por causa disso que o pai dele morreu, foi por causa dele que o pai dele morreu. Mas na verdade não. Então ele foge para bem longe e descobre que na realidade quem matou o pai dele foi o Scar. Isso a gente não precisa nem, né, gente, comentar, né? A gente já quem não assistiu Rei Leão, não é mesmo? Mas aqui em Rei Leão a gente vai falar sobre identidade, a gente vai falar sobre o nosso propósito em vida. Nós vamos falar sobre perdão, como nós devemos nos perdoar e perdoar o próximo também. E vamos falar sobre a nossa restauração. E é legal, né, como a gente consegue ver um filme que fez parte da nossa infância e a gente consegue perceber que em mínimos detalhes ali Deus estava presente e a gente nem percebeu. Bom, vamos falar sobre o extraordinário. O extraordinário fala sobre o Audi, não sei pronunciar o nome dele. Ele nasceu com uma deformidade e ele passa por 27 cirurgias plásticas. E em determinado momento ele começa a ir para a escola, né? E ali na escola ele tenta se encaixar, ele tenta fazer parte de algum grupo. E para ele é muito difícil isso, porque ele se enxerga totalmente diferente das pessoas e as pessoas enxergam que ele também é totalmente diferente delas. Mas aqui, a mensagem que Deus passa pra gente é sobre aceitação. Aqui nós não podemos esperar que os outros nos aceitem. Nós devemos nos aceitar como nós somos, assim como Deus nos aceita. Fala sobre bondade, sobre amor. Cara, tudo que tem na Bíblia, né? Tudo que Jesus prega pra gente quando ele vem pra cá. Que nós devemos amar o próximo, que nós devemos ser bondosos, nós devemos servir com amor e nos aceitar como nós somos. E não ficar dependendo de outras pessoas pra gente poder ser feliz e nos reconhecermos como nós realmente somos. Agora vamos falar sobre Soul. Soul fala sobre Joe Gardner. É um professor de música e ele sonha fazer vários shows pelo mundo através da banda, através da sua música, né? E música de jazz. Mas em determinado momento ele sofre um acidente e a alma dele é separada do corpo. E ele precisa da ajuda da 22 para poder voltar ao corpo dele. E ao mesmo tempo ele vai mostrando como é a Terra para 22, porque a 22 também não tá muito afim de vir para a Terra não, né? Quando ela tá lá sendo uma alma. Mas aqui a gente vai falar sobre o nosso propósito de vida. Qual é realmente o nosso propósito? Qual realmente é o sentido da nossa vida? Porque aqui a gente não tá vivendo só por viver. Nós estamos aqui porque Deus colocou um propósito na minha e na sua vida. Bom, creio eu que eu já estou executando o meu propósito. Deus sempre vai trabalhar com a gente através de propósito. E o principal, o que a gente não enxerga. Esse filme fala sobre todas as bênçãos que nós temos no nosso dia a dia e a gente não enxerga. Realmente.
Só da gente acordar já é uma bênção, né? Deus nos deu um privilégio de ter um novo dia. Então, já é uma bênção isso. Cada pontinho, assim, que a gente olha e pra gente é tão comum, a gente já parou de agradecer por ser tão normal, nesse filme mostra como a gente deve valorizar as bênçãos do nosso dia a dia. E isso é fantástico, sensacional. Bom, por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre o milagre na cela 7. Memo é um homem adulto, mas nasceu com deficiência intelectual. Porém, ali, em um determinado momento, acontece um acidente e ele é condenado por esse acidente. Só que ele tem um amor imensurável pela sua filha. O amor dele é gigantesco. Então, ele enfrenta tudo que vão condenando ele com bastante inocência, pureza, que é isso que Deus procura em nós. Ele procura a nossa pureza. É isso que Deus procura em nós. Ele procura a nossa pureza, a nossa inocência, para estar conectados conosco. E também fala sobre amor, perdão. Poxa, Deus mandou seu único filho, Jesus, por amor a mim e a você. Quer mais um filme melhor do que esse para falar sobre amor imensurável de um pai para um filho? Não tem. Então, esses foram filmes que eu vou falar hoje. Hoje o vídeo tá sendo bem curtinho, mas é porque, como eu compartilhei lá no Instagram, eu achei que eu deveria dar um pouquinho mais de ênfase nesses filmes aqui no YouTube. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí com quem você acha que vai gostar de saber sobre esses filmes. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ah, e comenta. Me fala se você não assistiu nenhum desses filmes, porque eu, por exemplo, não consegui assistir o Milagre da Cela 7. Pra mim, mexeu muito com o meu emocional. Eu sou uma manteiga, gente, eu não consigo. Tchau!